Outra matéria aqui relevante relacionada ao poder de polícia são os ciclos ou fases do poder de polícia. A gente tem por que essa matéria aqui é super relevante quando se trata de poder de polícia? Porque ela está relacionada diretamente à delegação do poder de polícia, que é um tema que cai muito em prova e é um tema controvertido. Então, em primeiro lugar, gente, aqui nós estamos falando de ciclos mesmo, de fases. Então, primeiro vem a ordem de polícia, depois vem o consentimento de polícia, depois vem a fiscalização de polícia e depois vem a sanção de polícia. Consentimento não vem antes da ordem, nem a sanção vem antes da fiscalização. Tá? Então, a gente tem que observar essas 4 fases. Caiu no Ministério Público do Distrito Federal? Ah, é? Eu não tinha... Ministério Público do Distrito Federal, trabalho, Júlio. Legal. Depois me manda a questão, se você tiver, Raquel, por favor. Se você puder, né? É a Raquel que falou, né? Deixa eu ver. É. Então, gente, olha só. A primeira fase do poder de polícia é a chamada ordem de polícia. O que é a ordem de polícia? A ordem de polícia é aquela fase que vai abranger... Obrigada, Raquel. É aquela fase que vai abranger a disciplina normativa primária, ou seja, a disciplina normativa instituída pelo Poder Legislativo. Então, a ordem de polícia abrange a disciplina normativa primária, que estabelece as restrições e condições para o exercício de direitos, atividades e uso de bens pelos particulares. Vamos lembrar que o Brasil é constituído por um Estado de Direito. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Então, quem é que vai estabelecer as bases para o exercício regular do poder de polícia? O Poder Legislativo, estabelecendo a disciplina normativa. Nota que o Poder Executivo, no exercício do poder de polícia, ele não atua de forma normativa, ele atua de forma concreta. A gente viu isso lá no iniciozinho, quando vimos o sentido amplo do poder de polícia e o sentido restrito. Então, quem estabelece as bases para que o poder de polícia seja exercido de maneira regular é o Poder Legislativo, a partir do momento que ele disciplina a atuação do poder de polícia. Lembra, de novo, do artigo 78, parágrafo único do CTN, que diz que uma das condições para o exercício regular do poder de polícia é a ordem de polícia. Ou seja, o legislador não fala da ordem, ele fala dos limites estabelecidos por lei, os limites da lei. Ou seja, ele está mencionando ali a ordem de polícia. Segunda fase, ou ciclo do exercício do poder de polícia, é o consentimento de polícia. Consentimento de polícia. O consentimento de polícia é um ato administrativo. Tá? Ele vai se revelar por meio de um ato administrativo, que pode ser vinculado à licença ou discricionário à autorização, por meio do qual a administração legitima o particular ao exercício de direitos, atividades ou ao uso de bens. Então, a administração consente alguma coisa, consente ao particular exercer um direito, usar um bem, exercer uma atividade. E esse consentimento ele vai ser exteriorizado de 2 formas, ou pela licença ou pela autorização. Gente, a licença é um ato administrativo vinculado que legitima o particular ao exercício de algum tipo de atividade, tá? Então, ou ao uso de bens ou interesses. Enfim, então eu vou aqui resumir te falando da atividade. Então, a licença é um ato administrativo vinculado. O que significa isso? Se o particular reúne todas as condições para obter o consentimento, a administração não pode negar a licença. Então, se o particular reúne todas as condições
para obter uma licença, ele cumpre todos os requisitos que a lei pré-estabelece, a administração não pode negar a licença. Ela é obrigada a licenciar. Então, por exemplo, se você pretende conduzir veículo automotor, primeira habilitação, então você cumpre lá todos os requisitos que o legislador determina para que você obtenha a sua primeira habilitação, que recebe o nome pelo Código de Trânsito de permissão para dirigir. A administração pode negar a você a expedição desse ato? Não. Por quê? Se você cumpriu tudo aquilo que o legislador exige, não cabe à administração avaliar se você tem ou não tem direito. Você tem direito, porque esse direito decorre da lei. O Código, e aqui abrindo um parêntese, o Código de Trânsito brasileiro, ele denomina permissão para dirigir a primeira licença. Aquela licença que é provisória, aquela licença que tem um prazo determinado para duração, o Código de Trânsito, que é a primeira habilitação, ele chama de permissão. Isso é para diferenciar da licença que é emitida depois. Mas a natureza jurídica da permissão para dirigir é de licença, porque é ato vinculado. Então, segunda hipótese aqui do ato de consentimento, a autorização. A autorização é um ato discricionário relacionado ao exercício do poder de polícia. É uma atividade discricionária relacionada ao exercício do poder de polícia. Então, por exemplo, a gente tem poder de polícia numa autorização de uso de um bem público, né? Um bem público de uso comum do povo, uma praça, fechar a praça ali para que haja um evento, uma festa, enfim, de uma determinada localidade, uma comunidade, né? O município precisa autorizar, porque não dá para usar de maneira particular um bem de uso comum do povo. Então, tem que fazer o pedido lá, o município pode ou não autorizar, ele não é obrigado, né? Então, o ato de consentimento, ele também pode se dar de maneira discricionária, que a gente tem aí como atos de autorização. Terceira fase, ou ciclo do poder de polícia, é a fiscalização de polícia. Fiscalização de polícia é uma atividade administrativa por meio da qual a administração verifica se o particular cumpre a ordem e o consentimento de polícia no exercício de direitos, atividades e no uso de bens. Então, a fiscalização de polícia é uma atividade administrativa rotineira. E, a partir dessa atividade, o poder público vai verificar, ele vai fiscalizar, ele vai vistoriar para ver se o particular, no exercício dos seus direitos, das suas atividades, no uso dos seus bens, ele está cumprindo aquilo que a ordem de polícia determina ou os limites traçados pelo consentimento de polícia. Né? O consentimento de polícia pode trazer limites, traçar esses limites. Então, essa fiscalização de polícia é exercida sempre. É uma atividade que a administração rotineiramente exerce. Então, quando fiscais da vigilância sanitária vão aos restaurantes fiscalizar as suas cozinhas, ali a gente tem atividade de fiscalização de polícia. Nas blitz realizadas, por exemplo, pela Polícia Militar, a gente tem ali fiscalização de polícia. Então, a fiscalização de polícia é uma atividade rotineira. Quando a gente vai, por exemplo, levar o nosso veículo para a vistoria, a gente tem ali uma fiscalização de polícia. Então, tudo isso, todas essas atividades estão relacionadas com essa terceira fase. E, por fim, sanção de polícia. A sanção de polícia é um ato administrativo punitivo ao particular que descumpre a ordem de polícia ou os limites do consentimento. Então, na sanção de polícia, a gente tem o particular descumprindo aquilo que a ordem de polícia pré-estabeleceu ou os limites do consentimento que a administração emitiu. Então, quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma licença, uma permissão ou uma licença para dirigir, para conduzir veículo automotor, essa licença, essa permissão ou essa licença são expedidas para que a pessoa conduza o seu veículo dentro da regularidade, ou seja, em observância às normas de trânsito, em observância aos limites do ato de consentimento. Então, se eu tenho consentimento para conduzir apenas carro, eu não posso conduzir também moto, porque eu não tenho consentimento para isso. Então, eu preciso
estar ali nos limites do ato de consentimento. Eu também preciso conduzir o meu carro dentro dos limites do que o Código de Trânsito, ou seja, a ordem de polícia determina. Não posso estacionar em local proibido, não posso avançar o sinal vermelho, não posso ultrapassar o limite de velocidade. Então, quando a gente não observa esses limites, seja da ordem, seja do consentimento, existe uma punição, existe uma sanção. Ok, gente? Que pode ser de várias ordens, mas que a gente mais conhece é a multa, mas não é a única. Em relação aos ciclos ou fases do poder de polícia, em primeiro lugar, nem todos os atos decorrentes do poder de polícia passam por essas 4 fases. Nem todos os atos decorrentes do poder de polícia passam por essas 4 fases. 2 fases sempre existirão, sempre. As 2 outras, nem sempre. Quais são as fases que precisam estar sempre presentes? A administração sempre tem que observar essas fases em qualquer atividade decorrente do poder de polícia. A primeira, a ordem de polícia, obviamente, porque se a gente vive um Estado de Direito, a gente vive uma atividade estatal que deve estar sempre observando a ordem jurídica. Então, a ordem de polícia é uma fase inafastável. A administração precisa observar e respeitar sempre. Mais uma vez, essa fase, inclusive, está expressa no parágrafo único do artigo 78 do CTN. Segunda fase, o consentimento de polícia precisa estar sempre expresso em todas as atividades e manifestações do poder de polícia. É necessário que haja consentimento? Não. Nem todas as expressões do poder de polícia dependem de consentimento. Por exemplo, artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Todos podem reunir-se pacificamente em locais públicos sem uso de armas, independentemente de autorização pelo poder público, devendo apenas informar, ou seja, independentemente de consentimento. Se nós quisermos marcar uma reunião no local público, pacífica, sem uso de armas, a gente pode. A gente não precisa pedir autorização ao poder público, é desnecessário, a Constituição diz que não precisa. Agora, a gente precisa informar ao poder público que haverá aquela reunião. Por quê? Porque a administração precisa verificar se o local comporta reunião, se haverá segurança adequada para aquela reunião. A administração precisa verificar se existe uma outra reunião marcada para o mesmo lugar, para o mesmo horário, no mesmo dia. Então, são situações que a administração precisa fiscalizar. Por quê? Porque ela exerce poder de polícia, mas ela não precisa consentir. Então, a primeira fase, ordem de polícia, sempre estará presente, o consentimento não necessariamente. Fiscalização de polícia, sempre presente. A administração rotineiramente fiscaliza o exercício de atividades individuais, o uso de bens pelo particular. Sempre. A fiscalização de polícia é uma atividade rotineira para a administração. Então, primeira fase, ordem de polícia. Terceira fase, fiscalização de polícia, sempre presentes. Consentimento de polícia, nem sempre. E sanção de polícia? Nem sempre. Só haverá sanção, só haverá punição para aquele particular que descumpriu a ordem de polícia ou descumpriu os limites do ato de consentimento. Então, a primeira e a terceira fases, sempre presentes. A segunda e a quarta, nem sempre presentes. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma licença para dirigir, para a gente identificar aí essas 4 fases. Primeira fase, ordem de polícia, no que se refere à licença para dirigir, a gente tem toda a disciplina normativa que decorre da lei a respeito do direito de dirigir. Basicamente, a gente tem aí as normas que decorrem do Código de Trânsito brasileiro. Então, ali a gente tem a ordem de polícia. Segunda fase, consentimento de polícia. Consentimento de polícia vai acontecer quando a autoridade pública determinar a expedição do ato de licença ou de permissão. Né? Espeça-se a permissão, espeça-se a licença. Temos aí o ato de consentimento. Fiscalização de polícia, por exemplo, quando a gente tem que renovar a nossa carteira de habilitação,
Por exemplo, quando a gente é parado numa blitz e a gente tem que se identificar e identificar que a gente tem a legitimidade para conduzir aquele veículo. E a quarta fase, se a pessoa é parada numa blitz e ela está com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, é porque o prazo de validade daquele ato de consentimento já se esgotou. Então, o que vai acontecer com aquela pessoa em termos de punição? Ela vai ser multada. Então, a gente tem aí a quarta fase. Ok, gente? Então, só para exemplificar as 4 fases do poder de polícia.